Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Eu sou Yara Salomão e hoje eu e meus colegas de graduação na Universidade de São Paulo iremos entrevistar a professora Flávia Galitachi, que trabalha no Departamento de História da Arte na Unifesp. Eu vou pedir primeiro para os meus colegas se apresentarem. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Vitor. Olá, boa tarde, eu sou o Luiz. Olá, eu sou a Vitória. Vou pedir também para a professora se apresentar e falar um pouquinho da sua área de pesquisa e graduação e atuação. Olá, eu sou Flávia Galitachi, professora do Departamento de História da Arte, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, que me deixou muito feliz, da Yara Salomão, da Vitória Suelen, do Luiz Henrique Duarte e do Vitor Luiz da Silva, para participar deste podcast. Bom, eu sou historiadora de formação, estudei aí na USP, sou mestre em Ciências da Comunicação pela ECA, na USP também, e fiz doutorado em História, né, História Cultural pela Unicamp. E eu trabalho com arte medieval e estudo principalmente objetos artísticos que não sejam manuscritos, arquitetura, né? Enfim, então eu me volto mais para os objetos mesmo. E ultimamente eu tenho me envolvido com pesquisas de objetos em marfim num contexto transcultural, ou também outros objetos num contexto transcultural a partir do espaço do Mediterrâneo. Muito legal. Bom, para começar, minha primeira pergunta é: seu artigo se chama As Tapeçarias de Pastrana e a Expansão Portuguesa, a construção de uma narrativa épica. Então, seu objeto de pesquisa são as tapeçarias de Pastrana, que são uma fonte visual. Então, elas são inseridas na esfera da arte e permitem o acesso ao contexto que é a expansão portuguesa. Só que, normalmente, a gente associa a arte como algo puramente estético, decorativo, ou com a sobreposição do artista em relação à obra, que é essa questão da genialidade, mas nenhuma dessas categorias contemplam de verdade o universo das tapeçarias de Pastrana ou de outras obras de arte, no sentido completo. E seguindo esse raciocínio, aí parece também que tem uma separação gigantesca no que é história e no que é história da arte. E essa primeira normalmente é associada às questões políticas, sociais e econômicas, e a segunda a gente às vezes entende como se fosse algo só de uma descrição de movimentos artísticos. Mas no seu trabalho você mostra justamente o contrário. Você relaciona a uma perspectiva de historiadora da arte, através do seu objeto da tapeçaria de Pastrana, você acessa esse contexto, que é a expansão portuguesa, que é normalmente associada a essa ótica que analisa puramente questões econômicas, sociais, políticas, dessa história que a gente está acostumado. E por isso eu queria perguntar como que funciona essa relação da historiografia da arte com essas questões, na sua própria pesquisa, e em outras pesquisas de historiadora da arte. Obrigada, Yara, pela pergunta. Eu vou tentar resumir. Bom, olha, em relação à história da arte, nos últimos 30 anos, essa ideia dos objetos, né, das pinturas, enquanto fruto de um gênio, né, do gênio do artista, enfim, essa distinção entre o que a gente chamava de artes maiores, que são a pintura, a escultura e a arquitetura, né, em detrimento dos outros objetos artísticos, isso é uma visão que foi a partir do Renascimento, né, a partir dos humanistas, digamos assim. E aí, na constituição da disciplina História da Arte, no século XIX, essa visão ela acabou sendo fundamentada cada vez mais, né? Quando nós pensamos nessa distinção que você falou entre historiadores e história da arte, eu entendo que historiadores e história da arte são o mesmo profissional, só que nós trabalhamos com metodologias distintas, né? Por quê? Porque a história da arte, a historiografia da arte, ela aborda o objeto também pela sua questão política, pela comitência, né? Quem é o comitente? É aquele que encomendou a obra. Então, quais são
os usos que aquele comitente fez daquela obra, ou quais foram as motivações que o levaram a encomendar aquela obra. Também a questão da história da arte, a arte também passa pela questão da economia, né? Então, existe uma economia da arte também, quando nós pensamos, por exemplo, nas matérias-primas, né? Na materialidade que é utilizada para constituir aquele objeto artístico, digamos assim, né? Nas minhas pesquisas, eu acho que o mais importante é que a gente não faça distinção entre o tipo do objeto artístico, né, se ele é um objeto que a historiografia da arte privilegiou, né, durante mais de 150 anos, ou se ele é um objeto que foi tratado por muito tempo dentro da cultura material, né? Nós temos que pensar que a arte, ela é uma das dimensões de uma sociedade ou de uma comunidade, né? Ela não está fora desse contexto. Então, essa distinção, né, que você apontou na sua pergunta entre historiadores e historiadores da arte, eu acho que ela precisa ser cada vez menos, como eu posso falar, menos distante uma da outra, né? Nós temos alguns autores que vocês devem conhecer, como Peter Burke, né, que vai falar da testemunha ocular naquele livro muito bom. Temos também o Michael Baxandall, num outro livro chamado Padrões de Intenção, né, em que eles vão discutir diversos outros tipos de imagens para além daquelas da pintura, miniatura e arquitetura. Então, ao meu entender, vocês que são da nova geração precisam começar a abordar cada vez mais os objetos artísticos como fontes para os seus trabalhos, né? Em relação ao que você perguntou sobre como que a gente pode abordar, eu acho que seria a multidisciplinaridade, sabe, entre historiadores e historiadores da arte. Também é importante trazer para as discussões, quando nós pensamos nos objetos artísticos como fonte, a arqueologia, a literatura, né? Então, eu acho que tudo isso vem como um embasamento para a aproximação desses objetos artísticos, né? Então, a tapeçaria de Pastrana, para mim, esse estudo, né, que foi muito rápido, que foi um artigo, ele veio nessa tentativa de expansão de objetos artísticos que podem começar a cada vez mais serem estudados aqui no Brasil, né? Dificilmente a gente tem alguém que fale sobre tapeçarias no Brasil. E eu tendo muito a discutir esses objetos que são normalmente, digamos assim, deixados de lado pela historiografia brasileira. Obrigado, professora, pela resposta à primeira pergunta. Eu queria continuar, né, a nossa entrevista com a minha pergunta, né? As tapeçarias, elas, por serem uma fonte visual, né, elas trabalham muito com elementos imagéticos, né? Trabalham com cores, com representações que vão além do que é apresentado ali, né? E muitas vezes elas são ricas em contexto, ricas em estilos artísticos, né? E fazem diversas alusões. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre como isso é trabalhado ali dentro das tapeçarias de Pastrana, né? A importância desses componentes e como eles são utilizados para construir essa narrativa. Também, se você pudesse comentar sobre como eles contribuem para a construção do nacionalismo português e da consagração da conquista no cenário de expansão. Bom, em relação às tapeçarias de Pastrana, que receberam esse nome, óbvio, no século XX, né? Esse nome não foi dado no período da sua elaboração. A tapeçaria de Pastrana precisa ser pensada num contexto muito mais amplo do que aquele das imagens que ali estão e da sua comitência, ou seja, da comitência de Afonso V para celebrar as suas conquistas no norte da África. As tapeçarias de Pastrana, elas foram elaboradas pelas manufaturas em Flandres,
que fabricavam diversas outras tapeçarias para outros comitentes, ou seja, para outros encomendantes. E essas encomendas, elas giravam em torno de cenas ou de narrativas que eram muito apreciadas no período, fossem elas cenas mitológicas, como a Guerra de Troia, fossem elas cenas relativas ao Novo Testamento, como era o caso das tapeçarias sobre o Apocalipse, ou cenas também contemporâneas, como aquela de Ana de Bretanha, que vai encomendar uma tapeçaria para celebrar, né, uma batalha ganha, né, durante a Guerra dos 100 Anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as tapeçarias de Pastrana, elas se enquadram nesse contexto mais amplo de comitência, de duques, de reis ou de bispos, né? Então, o que o Afonso V vai fazer? Ele entra nesse mesmo tipo de encomenda, ele faz o mesmo tipo de encomenda que os seus pares vêm fazendo, né? E para ele é muito importante que ele coloque essa sua vitória numa tapeçaria. Então a gente tem que pensar quem que vê essa tapeçaria, onde que essa tapeçaria ela vinha, digamos assim, apresentada, né? Quem é que tinha acesso a essa tapeçaria? Claro que não era no mercado comum, mas essa tapeçaria certamente vinha disposta num espaço dentro do palácio, então nós estamos pensando para a corte dele, ou então para embaixadas que o visitavam, ou governantes estrangeiros, né? Então, elas eram uma forma de afirmação, então, de Afonso V nesse período. E os elementos imagéticos, então, que são utilizados para construir essa narrativa, eles são elementos imagéticos que perpassam todas as outras narrativas desse período. Por isso que a gente não pode deslocar as tapeçarias de Pastrana desse movimento mais amplo de elaboração de tapeçarias, né? E quando a gente fala em elementos imagéticos, é melhor a gente falar elemento imagético do que estilo, porque estilo também é uma classificação que nós fazemos muito atrelada a um determinado tipo de produção de um espaço específico ou de um artista específico, digamos assim, né? Então, quando nós falamos em elementos imagéticos, nós estamos pensando em imagens que circulam de um suporte para o outro, né? E que elementos imagéticos são esses, né? Aqueles que faziam parte de uma cultura visual desse período e que dialogavam com outras imagens, né? Em outros suportes, como cenas de batalha, como representação de cidades, como a cidade e os seus muros. Nas cenas de batalha, nós temos, então, a representação dos estandartes, da bandeira, que identificava, então, aquele exército, a frota naval, né? A representação, então, do inimigo como um islâmico, então, ele vem representado por turbantes. São cenas, são imagens, são elementos que se encontram na tapeçaria e que já circulavam por outros suportes também, né? Em relação a esse nacionalismo português, a gente precisa tomar muito cuidado com essa informação, porque no período, então, no período contemporâneo, a exibição dessas tapeçarias, ou seja, no momento da sua elaboração e disposição do Afonso V para os seus pares, os seus súditos, a gente não sei se pode falar de um nacionalismo português ali, né, nesse sentido do Estado-nação português. A gente pode falar de uma afirmação de poder, de dinastia, enfim, frente, né, às outras potências, enfim, aos outros reinos. Quando a gente pensa no nacionalismo português, nós temos que pensar nesse nacionalismo português do século XX, que é o momento em que essas tapeçarias são descobertas na Colegiada de Pastrana, e que a historiografia portuguesa daquele período vai fazer uso dessas tapeçarias para identificar, né, ou para tentar construir uma escola portuguesa de pintura.
esse discurso nacionalista dessa escola portuguesa de pintura vinha ao encontro da formação de uma escola artística nacional de Portugal, distinta de outras escolas artísticas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado ao utilizar essa historiografia portuguesa, que vai se debruçar, então, sobre as tapeçarias de Pastrana, principalmente na primeira metade do século XX, para não pensar, não para não pensar, mas nós precisamos ter muito cuidado com essa construção ideológica desse nacionalismo português, né? Na minha concepção, e também de outros historiadores a partir dos quais eu baseei a minha pesquisa, e também pelas minhas pesquisas em outros objetos, nós não podemos pensar esse tipo de elaboração que fazia parte de uma cultura visual mais ampliada como um objeto nacionalista, né? Eu acho que a gente pode falar de uma cultura compartilhada por várias cortes europeias. Então, são objetos artísticos que agradam a diversos espaços e diversas cortes, e por isso eles vinham, então, encomendados. Claro que havia todo uma ideia de, digamos assim, laudatória das conquistas, né? Mas eu vejo esse tipo de produção como sendo num contexto muito mais amplo do que aquele, então, só de homenagem, né, em relação a essas conquistas. Por isso que a gente precisa sempre pegar o objeto com o qual nós estamos trabalhando e compará-lo com outros elaborados no mesmo período, para ver enfim, esses elementos em comum. Bom, professora, dando seguimento à entrevista, vou fazer a terceira pergunta. Somente analisando as tapeçarias de modo geral, não é possível visualizar o meio ao qual estão inseridas. Qual papel elas tinham, como eram utilizadas e o que representavam as sociedades da época. A senhora poderia comentar um pouco sobre as funções, a forma como eram utilizadas, quem as detinham e qual o papel desses panos exerciam no contexto social tardo-medieval? Obrigada, Vitória, pela sua pergunta. Bem, as tapeçarias, elas tinham várias funções, né? Esses panos que nós estamos mencionando nessa nossa conversa são panos de grande dimensão. Então, o primeiro lugar que nós temos que pensar é qual seria o espaço original ou os espaços originais onde essas tapeçarias vinham dispostas, né? Tendo em vista a dimensão dessas tapeçarias, ou seja, a dimensão que nos chegou até hoje, porque elas poderiam sofrer cortes, podem ter sofrido cortes ao longo da sua história para poder se encaixar em outros espaços, né? Nós temos que pensar que elas eram dispostas em grandes salas. Então, não podia ser uma casa pequena, né? Precisava ter muitas paredes, né? Muito espaço para pendurá-las. Então, em primeiro lugar, nós podemos pensar que elas serviam para ornamentação, então, desses espaços, que nós podemos pensar que eram espaços reais ou espaços administrativos, digamos assim, né? Então, elas serviam para ornamentação desses espaços, elas serviam também para criar divisões dentro do espaço, se elas fossem menores, né? As tapeçarias, quando nós pensamos em tapeçarias com motivos vegetais, porque aqui nós falamos somente das narrativas épicas, né, ou mitológicas, ou com cenas da Bíblia, mas nós também temos várias tapeçarias representando cenas do amor cortês, ou, enfim, temas seculares do cotidiano das cortes, né? Então, aquilo também seria e elas são normalmente representadas em jardins, então também seria uma forma de trazer essa paisagem externa para dentro, enfim, dos castelos ou dos palácios, né? Elas também serviam como uma forma de aquecimento, porque se nós pensamos nesses tecidos nas paredes também, né, elas criavam uma forma de aquecimento daquele espaço,
Mas nós podemos pensar em vários tipos de função, a depender dos temas que vinham ali urdidos, né? Elas poderiam demonstrar o poderio e a riqueza, então, do seu proprietário ou proprietária, ou então ela poderia ornamentar um espaço, digamos assim, onde as cortes se encontravam, né, para suas festas, para a sua sociabilidade. Algumas tapeçarias também vinham inseridas em tendas. Então, nos manuscritos, eles nos mostram, muitas vezes, como nós temos essas tapeçarias em tendas. Na miniatura do livro de horas do Duque de Berry, na cena do mês de janeiro, atrás dele, na parede, em cima, né, há a representação de uma tapeçaria. Então, vejam, inclusive existem miniaturas que trazem essa representação das tapeçarias, e são essas miniaturas que nos dão ideia da utilização delas, além de, claro, em algumas crônicas, né? Mas eu acho que o mais importante que nós temos que pensar é o impacto que essas tapeçarias tinham, faziam ou propiciavam aos observadores que tinham acesso a elas, né? Elas eram objetos de luxo extremamente caros, elaboradas por artesãos ou artífices extremamente competentes. Elas demoravam muitos anos, às vezes 10 anos, 20 anos, quer dizer, era um projeto a longo prazo do comitente daquela tapeçaria, e é óbvio que ele sabia dos custos dessa tapeçaria, né? Muitas vezes elas eram urdidas com fios de seda, fios de lã, algumas vezes alguns elementos urdidos com fios de ouro, fios de prata, né? Mas existiam tapeçarias dos mais variados tamanhos. Aqui em São Paulo, na Fiesp, houve, uns anos atrás, uma exposição sobre o Rafael Sanzio, né, o pintor italiano, e ali tinha uma tapeçaria elaborada a partir de um desenho dele, né, em que foi possível ver, inclusive, esses acréscimos, digamos assim, né, com fios de ouro e com fios de prata. Então, eu acho que quando a gente pensa numa tapeçaria, a primeira coisa que nós temos que pensar ao abordar esse objeto é a sua dimensão, porque a partir da dimensão a gente tem uma noção de onde ela vinha exposta. E as tapeçarias, as pequenas e as grandes, elas eram transportadas, elas eram guardadas normalmente em baús e transportadas entre as diversas propriedades, digamos assim, do seu comitente. Então, elas viajavam, né? Perfeito, professora. Muito obrigado pela resposta. Eu vou dar continuidade e eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da conservação e da restauração dessas tapeçarias, né? Então, assim, tendo em vista essa dimensão contextual que a senhora abordou juntamente com a Victória, a gente queria que a senhora comentasse um pouco também sobre a importância da preservação desse objeto, né? Então, seja pela questão da representação de eventos históricos, né? Ou também como objeto de estudo científico, né? Sobre o início da modernidade. Bom, a gente queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre a necessidade dos cuidados técnicos, né, para a manutenção e integridade desses artefatos, e como se configura também o processo de restauração, se existe a necessidade de mais políticas públicas, né, a fim de preservar esses objetos, ou se somente as ações tomadas pelas entidades privadas, né, assim como foi pela Fundação Carlos de Amberes com essa tapeçaria de Pastrana, se elas já serão suficientes ou se as ações públicas são necessárias com mais afinco. Obrigada, Luiz, pela sua pergunta. Ela é muito importante, né? Quando nós pensamos numa tapeçaria, nós pensamos, no primeiro momento, na matéria-prima a partir da qual ela foi feita, né? Ela foi elaborada. Então, nós empregamos diversos tipos de materiais, né? Eu já falei, então, fios de seda, fios de lã, da onde vêm esses fios, quem fazia, né? Quem elaborava os fios, quem produzia o bicho da seda, quem produzia as ovelhas a partir das quais se fazia a lã, quer dizer, quando nós abordamos uma tapeçaria e pensamos na matéria-prima, nós também estamos falando de economia, né? Então, o que movimentava aquela economia,
quais eram as circulações de matéria-prima, quem elaborava, enfim. Então, essa é uma primeira questão muito importante quando nós pensamos, num objeto específico, ou seja, como se produzia aquela matéria-prima. Então, se vocês estão pensando pelo contexto econômico da elaboração, nessa transição, digamos assim, das sociedades pré-modernas para a primeira modernidade, digamos assim, isso é um fator bastante importante, inclusive, para se pensar no próprio desenvolvimento, enfim, desse ofício, né, que se fazia ali nessa economia, enfim. Bom, as tapeçarias, elas eram objetos extremamente caros, muito caros, né? E tal como qualquer outro objeto que chegou até nós, né, qualquer outro objeto artístico que chegou até nós, ou seja, que sobreviveu e chegou até nós, acho que o melhor é isso, né? Todos os objetos, eles sofrem as ações do tempo, né? Então, eles já são fragilizados pelas próprias pelas características das matérias-primas a partir das quais elas são produzidas. Então, quando nós pensamos numa tapeçaria, e nós pensamos nos fios de seda, nos fios de lã, já pela própria característica assim, química e física e de resposta ao meio ambiente, né, esses fios por si já se deterioram. Por outro lado, nós também temos as ações de insetos que atacam o tecido. Nós temos a sujeira de séculos e séculos que vão se desenvolvendo, porque a gente não pode pegar uma tapeçaria e lavar simplesmente, né? Porque a gente acaba, enfim, prejudicando, né, aquela trama. Há também várias intervenções ao longo dos séculos, né? Dos usuários da própria tapeçaria. Então, muitas tapeçarias que chegaram até hoje, inclusive as de Pastrana, elas foram cortadas. As dimensões originais foram cortadas para que elas pudessem caber em outro lugar. Ou, enfim, digamos que ela tenha sofrido, não digo das de Pastrana, mas uma outra tapeçaria tenha sofrido, por exemplo, uma inundação, um ataque de insetos. Aí os proprietários iam lá e cortavam e reapropriavam essas tapeçarias, né? Quando nós, então, começamos a trabalhar com o restauro e a conservação de um objeto artístico, né, a primeira coisa que se faz é um levantamento do estado desse objeto artístico e como se vai reconstituir, né, as partes perdidas desse objeto artístico. Muitas vezes, a depender da matéria-prima, ou você procura imitar ipsis literis as cores e a urdidura, isso depende do tipo de restauro que você faz. Normalmente, em restauro de objetos que estão dentro de um museu, é preciso, de uma certa maneira, mostrar aquela intervenção, porque o restauro é uma intervenção, né? Então, como que você vai criar essa intervenção? Você vai mostrar com cores, sei lá, você rebaixa as cores, ou você põe um outro tom de cor daqueles fios, quer dizer, isso sempre é uma decisão da equipe, né, do restauro. Então, a primeira coisa é como vai se reconstituir as partes perdidas, e também a gente não pode inventar nada de novo, né? Não pode reconstituir a partir de uma invenção. Talvez você possa fazer uma intervenção com cores somente, sem fazer um desenho de um rosto, de um braço, enfim, né? Outra questão também, eu li aqui no livro, né, no catálogo da exposição, por isso que eu sei falar um pouquinho melhor, eles também se ocuparam da fixação dos fios soltos, né, e esses fios soltos eles acabam interferindo, então. No caso dessas tapeçarias, foi aplicado também um forro no verso para reestruturar. Pensem que são tecidos extremamente pesados, né? Enfim, então o próprio peso acaba danificando quando penduradas, né? Então é um trabalho bastante complexo. O restauro de qualquer tipo de tapeçaria é não só complexo, como moroso e que requer a intervenção de pessoas extremamente habilitadas. Qualquer processo de restauro precisa de restauradores profissionais, senão a gente vê esses desastres que vira e mexe aparecem para nós, né?
E como são intervenções extremamente caras, eu acho que aí vai o patrocínio, né, o fomento para essas intervenções tende muito a ser ou da iniciativa privada ou da iniciativa pública, né? Da iniciativa privada, precisa ver se eles fazem parte de algum projeto maior, como é o caso da Fundação Carlos Jamberes, como você mencionou, né, Luiz, que preserva, então, objetos artísticos da cultura dos Habsburgos ou de outros, né, de outros objetos artísticos desse período. Então, é uma fundação que se preocupa com a preservação digamos assim, do patrimônio cultural. E, por outro lado, a gente teve também a Carlos Jamberes é privada, eu não sei de onde vem os fundos dela, mas a outra empresa que patrocinou é uma empresa ligada à indústria alimentícia. Então, qual é o porquê que ela fez, se tinha a ver com, enfim, isenção de impostos, né? Mas esse tipo de intervenção sempre é muito cara. Eu acho que depende muito do interesse enfim, dos órgãos públicos envolvidos na preservação desse patrimônio, desse bem cultural, e também qual é o interesse das iniciativas privadas para enfim, para o investimento nesse tipo enfim, de prevenção, né? Então, eu acho que são fatores que a cada objeto que vem restaurado depende para quê, qual é o uso que essas empresas vão fazer desse fomento, né? Porque ninguém faz nada de graça. Então, eu acho que um pouco é por isso. Falo isso também um pouco pela minha própria trajetória, que trabalhei em institutos culturais privados, né? Então, a gente vê bastante como, às vezes, enfim, essas empresas privadas têm todo um interesse, não só na isenção de impostos, como também em atrelar aquela ação à sua imagem, né? Então, é preciso ver caso a caso, né? Perfeito, professora. Muitíssimo obrigado. Então, professora, nós agradecemos pela presença no nosso podcast, nessa entrevista, pelo conhecimento compartilhado, né? E temos certeza que contribuiu para a compreensão de quem está ouvindo esse podcast, né? E fica também a dica para quem ouve, né, do artigo da professora Flávia, né, que se chama As Tapeçarias de Pastrana, a expansão portuguesa, a construção de uma narrativa épica. E nós ficamos por aqui, né? Desejamos a todos uma ótima tarde. Bom, eu também gostaria de agradecer bastante, foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de tapeçarias, tem um outro artigo meu também falando sobre as tapeçarias, mas que fala das cenas de Troia, que pode ser encontrado lá no meu academia.edu. Então, muito obrigada, espero que tenha ajudado bastante a vocês, espero que os historiadores do futuro cada vez mais se voltem para os objetos artísticos como suas fontes e objetos de pesquisa.